Vamos orar então, igreja? Vamos baixar nossa cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir sobre esse momento que vai ser a meditação na Tua Palavra e que o Senhor venha abençoar a vida do Otoniel, que o Senhor conceda a Tua sabedoria e que nós estejamos com os nossos corações abertos a ouvir a Tua Palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos e às irmãs. É um prazer estar outra vez aqui com vocês. Agradeço o convite que me foi feito para transmitir a palavra de Deus nesta noite. Nós estamos trabalhando, mesmo jubilados, mas sempre orientando o pessoal da AMA, Associação em Missão de Apoio, que na semana que vem tem um trabalho de evangelismo no presbitério de Presidente Prudente. E pedimos que os irmãos estejam orando por aquele trabalho. Será um trabalho onde, quem sabe um dia poderemos trazer para Jundiaí. É um irmão do Rio Grande do Sul que vem a caráter, vestido de gaúcho, e ele convida a igreja para ouvir as músicas gaúchas, mas evangélicas, né? Eles fazem costelão, vende para a população e depois prega a palavra de Deus. É bem interessante que vai acontecer lá. Se Deus quiser, eu quero estar lá. Não sei se vai ser possível. Na semana que vem. Começa sexta e vai até domingo. Muito obrigado, então, pela oportunidade, Mateus e os outros pastores, Isaías, o Eduardo, o conselho da igreja que me convidou para estar aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos e, de antemão, dizer o seguinte: até agora nós falamos e cantamos engrandecendo o nome de Deus. Agora eu creio que é o momento mais interessante, porque ouviremos o que Deus tem para nós. Nós clamamos a Ele, nós falamos com Ele, através da música, através das orações, através dos testemunhos. Mas agora, então, nós vamos ouvir um pouco daquilo que precisamos. Eu quero convidar a igreja para abrir comigo a palavra de Deus em dois textos curtinhos. O primeiro deles nós vamos ler, está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 6 até 10. João, capítulo 10, verso 6 até verso 10. Depois você volte, achando o livro de Isaías, que é tão fácil, para o capítulo 12. Nós vamos ler 2 ou 3 versículos do capítulo 12 do livro de Isaías. João 10, versículos 6 até 10, está escrito assim: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus afirmou novamente: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler no capítulo 12 de Isaías agora, se você quiser acompanhar. Nós vamos ler a partir do verso 2
Isaías capítulo 12 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou minha salvação. Versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que Ele é excelso, que é excelso o seu nome. Muito bem. Eu quero conversar um pouco nesta noite na seguinte proposta de Jesus. Ele faz aqui uma proposta maravilhosa para os seus ouvintes daqueles dias, e a palavra de Deus milagrosamente chegou até nós. Uma proposta maravilhosa a que Jesus fez. Falando em proposta, nós somos todos os dias bombardeados com muitas propostas, são convites e ofertas que ficamos muitas vezes até meio perdidos, porque você vai no shopping ou vai nas lojas e ali tem convite para você comprar algo bonito e às vezes você chega a ficar cobiçando aquilo porque o preço está muito baixo, ou às vezes você chega a comprar porque tem um dinheirinho sobrando. Então as propostas estão aí para todos nós, todos os dias, para que a gente faça algo que vai alegrar o nosso coração. Mas o que nós queremos pensar de fato e de verdade são as propostas de Jesus. E por que elas são propostas maravilhosas? Primeiramente, eu queria dizer rapidamente que é uma proposta maravilhosa porque ela fala de vida que não sofre quebra de continuidade. Qualquer dia, qualquer momento que você chegar lá na presença do Senhor Jesus, você pode falar com Ele. Ele disse: a ovelha que entra pela porta, ela será bem satisfeita na minha presença. Ela é uma proposta também cheia de plena e completa, porque em Cristo não nos falta nada. Tudo que você precisa, todas as orientações, você e eu encontramos. Também ela é uma proposta de vida de alta qualidade, sem nenhum custo financeiro. E também ela é uma proposta para todas as pessoas, sem distinção. Todas as raças, todos os povos são convidados. E é claro que vão receber as maravilhas do Senhor Jesus, aqueles que se dobrarem diante dele. Agora eu estava lendo com você também o livro do profeta Isaías, que diz que vós encontrareis as fontes da salvação. Nela vocês encontrarão água, vocês tirarão águas das fontes da salvação. E eu fiquei pensando comigo, quer dizer então que em Cristo nós temos mais do que uma fonte. Ele é a fonte principal, mas quando você recebe o convite de Jesus Cristo, você vai ver que há uma grande quantidade de ofertas e fontes maravilhosas, e eu queria falar de 4 fontes nessa noite aqui com os irmãos. A primeira fonte, que quando a gente entra para o Senhor Jesus, para o corpo de Cristo, ela é uma fonte que nos leva a tomar decisões.
Quando você entra para Cristo, você precisa tomar decisões. A palavra decisão é uma composição da conjunção de mais substantivo cisão. A palavra cisão vem do latim, que quer dizer cortar, que quer dizer separar, romper, rachar. Então, quando você está em Cristo, quando nós estamos em Cristo, entramos pela porta, como a ovelha é convidada a entrar, ali nós temos que tomar decisões. E para tomar decisões, nós vamos ter que fazer cisões em nossa vida. Nós vamos ter que cortar coisas que nós gostaríamos tanto, mas agora não é mais momento de fazer aquilo. Porque diante de Cristo não dá para você continuar daquele jeito. É preciso você fazer cisão entre as trevas e a luz. Se você está do lado da luz, você deixa as trevas de lá. Se você precisa também tomar decisão ou fazer cisão entre o ódio e o amor, você precisa também tomar decisões ou fazer cisão entre o injusto e o justo, entre o certo e o errado. Eu gostaria também de pensar o seguinte: nós precisamos fazer cisão com as corrupções. E aí você fala, não, mas eu não roubei nada, eu não fiz nada de errado. E na Bíblia está escrito que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Pode ser que nós não compreendamos muito isso, mas eu entendo que uma pessoa que atravessa o sinal vermelho está corrompendo. Uma pessoa que joga o lixo na rua em vez de ser na lixeira está corrompendo. Uma pessoa que não cumpre os tratos está corrompendo. Uma pessoa que fez um compromisso de andar com Deus, de andar levando a igreja a crescer, a se multiplicar, e não está cumprindo, está se corrompendo. É aí que nós precisamos fazer cisões, e as cisões às vezes dói. Você sabe que deixar uma coisa que a gente gosta, por exemplo, pode ser que nós tenhamos um compromisso com a igreja, mas nós temos hoje ou amanhã um filme que nós não podemos deixar de assistir, ou uma outra coisa qualquer, um jogo bonito, e a gente tem que fazer uma cisão. Não, eu prefiro Deus. Eu prefiro cumprir o trato que eu fiz com Deus. Então, quando você entra para Cristo, para o corpo de Cristo, nós automaticamente temos que fazer decisões na nossa vida. E tomar decisão, às vezes, não é nada fácil. A segunda fonte que você bebe quando você entra, como Jesus falou, aquele que entra pela porta das ovelhas, ele entra e sai e acha pastagem, ele bebe das fontes. A segunda fonte que eu vejo aqui é que nós precisamos fazer conexões vitais. O que são conexões vitais? Eu tenho muitos parentes, nossa família é grande, e parece-me que vai crescendo cada vez mais. Os parentes mais próximos, a gente tenta visitá-los, a gente tenta manter a amizade, manter-nos por perto, mas aqueles que vão ficando mais longe, talvez o primo do primo, a gente vai deixando mais longe, vai esquecendo. Mas então nós precisamos fazer novas conexões. O Senhor Jesus, por onde passava, ele fazia amizades. Não importa se é crente ou não crente, é preciso você fazer amizade, é preciso que eu faça amizade. São conexões importantes na vida.
um bate-papo, talvez sentar para jogar um pouco de conversa fora, talvez trocar ideias, trocar informações, trocar experiências, não só com os parentes, mas principalmente com os parentes e com os vizinhos. Hoje nós estamos vivendo uma era muito difícil, porque nós sabemos que muitos de nós somos amigos de pessoas a 3 mil, 10 mil quilômetros. Eu mesmo tenho um amigo lá nos Estados Unidos, eu converso com ele de quando em quando. Ele foi meu colega de campo missionário. Mas o grande problema nosso é que, de repente, o vizinho da nossa direita ou da nossa esquerda, da frente da nossa casa, sequer sabemos o nome. Nós precisamos fazer conexões vitais. E quando você chega para um vizinho e dá um bom dia para ele, como eu fiz outro dia, um senhor que mora bem em frente à casa, e eu perguntei, como vai, seu Léo? Ele é um italiano bem despojado, falante. Ele diz, não estou muito bem. Eu falei, o senhor gostaria de conversar um pouco? Ele falou, eu quero. Você pode vir na minha casa. Olha aí, só porque eu perguntei como ele vai. Só dei um sorriso para ele, dei um bom dia para ele. Ele já se expressou que não estava muito bem. É provável que o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, de repente não está num dia muito especial. E a Bíblia diz que devemos chorar com os que estão chorando. Devemos nos alegrar com os que estão se alegrando. As conexões vitais que eu estou falando, elas são de carne, de nervos, de sangue, de pele com pele. Um abraço talvez seja uma cura para uma pessoa. O Senhor Deus não mandou uma máquina aqui na terra e dizer, olha, fala para a população que eu os amo muito. Não, ele se encarnou, ele veio na pessoa do Filho para nos abraçar, para dizer, eu te amo, eu quero você vivo, eu quero você feliz. E assim nós devemos continuar fazendo conexões. Quando a gente entra para o corpo de Cristo, a gente começa a ter essa noção de fazer novas amizades para que o reino de Deus cresça. Por isso eu gostaria até de dizer, de desafiar essa igreja. Na semana que vem, quem sabe você fará o propósito de trazer mais um para vir no culto. Você deve lembrar que o pastor conduz as ovelhas. Como ovelha, ele também produz as ovelhas. Mas quem produz ovelhas são as ovelhas. Você, meu irmão, que é uma ovelha desse rebanho, pode produzir novas ovelhas, convidando a pessoa para vir aqui no templo, ter uma palavra, para uma oração em favor da sua vida. Quem sabe você vai ser o instrumento de Deus para resgatar uma alma que está desesperada. A terceira fonte de vida prática e abundante que eu quero falar para nós aqui nesta noite é que devemos fazer repousar a nossa alma. O salmista, no Salmo 116, versículo 7, Davi diz assim, olha, quem falou não foi um incrédulo, foi Davi quem disse, volta minha alma para o teu sossego. Muitas vezes nós estamos cansados da vida, nós estamos tristes pelos acontecimentos, tantas notícias amargas, desesperadoras, e nós vivemos nesse burburinho terrível de coisas, desastres, acontecimentos que nós não gostamos que fique para longe, mas as pessoas lá estão sofrendo. E você precisa de um descanso. Eu me lembro quando era jovem, havia um hino que diz, depois de um dia de labutar,
minha alma quer descansar. Então procuro na solidão a paz que enche o meu coração. Quando você entra pela porta que Jesus disse, a ovelha entra pela porta e sai, ela sai enrobustecida, ela sai fortalecida, porque ali ela deixa suas mágoas, ela deixa sua dor, ela deixa tudo aquilo que não estava fazendo bem para ela, ela conta para Deus as suas tristezas. Diante de Deus há uma grande alegria que você e eu podemos aproveitar. Os índios Moro, lá do norte da África, onde fica o deserto do Saara, sabemos que no deserto a vida é totalmente inóspita. Lá a água é muito escassa. Não há rios por lá. Os missionários que trabalhavam com aquele povo lá, um dia resolveram fazer uma surpresa para um grupo deles. Juntou um grupo deles e pagou a passagem num avião e levou um grupo deles bem longe. Foram parar nas cataratas do Niágara, lá entre os Estados Unidos e o Canadá, no estado de Ontário. E eles levaram esses índios lá para ver aquela cachoeira, aquela maravilha. E os índios ficaram pasmos, olhando. E deu a hora de pegar um alimento e eles falaram, olha, vamos comer, está na hora da gente comer. E os índios falaram, espera. Os missionários perguntam, mas esperar o quê? Esperar a água acabar. Então os missionários falam, não, faz milhares de anos que essa água corre por aqui e não vai acabar nunca. Assim é a fonte que há em Jesus quando nós estamos sedentos, quando estamos enfraquecidos. Nós vamos para lá e essa água nunca acaba. Se você tem uma tristeza no seu coração, vai no seu quarto e converse com Deus. Converse com Cristo. Eu queria que vocês agora, antes de passar para o quarta fonte que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, que assistíssemos um vídeo rapidamente, é uma música, mas tem slides que vão aparecendo, uma música que tem feito sucesso em nossos dias. Eu vou pedir para a irmã pôr essa música, vocês todos conhecem, mas a letra é muito bonita e está bem de acordo com o que nós estamos falando. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas fazem um coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar.
Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Amém. Agora que você sabe que é no esconderijo de Deus que nós nos tornamos fortes. É lá que nós tomamos decisões, fazemos decisões terríveis na nossa vida. É lá que fazemos novas amizades. O que vai acontecer? É que Deus vai fazer de nós agora a quarta fonte. A quarta fonte sai desse entrelaçamento de você com Cristo cada dia. Em 1517, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, eles fizeram cisões com seu passado. E por isso, o Evangelho chegou até nós. E agora a responsabilidade é nossa, na nossa geração. E nós precisamos dar continuidade a esta obra. No dia 31 de outubro, nós vamos celebrar os 502 anos da Reforma. E você e eu podemos participar. Eu me lembro da história de Guilherme Carey. Ele foi para os seus líderes na igreja e disse: eu tenho uma visão de ir pregar o Evangelho no meio do povo da Índia. E um dos líderes daquela igreja disse: olha, rapaz, senta aí e saiba de uma coisa, se Deus quiser converter os pagãos, Ele vai dar o jeito dele, não precisa de mim nem de você. Os líderes de uma igreja às vezes erram, falando coisas dessa natureza. Mas Karen não deu ouvidos. Ele foi para o país, pregou o Evangelho, e lá tem os descendentes de Karen, tem uma igreja forte, porque ele obedeceu à voz de Deus. Se Deus te chamou para ir, você deve ir. Se Deus te chamou para orar, você deve orar. Se Deus te chamou para contribuir, você deve contribuir. Mas uma coisa é importante, volte lá. Quando você está na presença de Deus, quando você entra pela porta que Cristo falou, você precisa de fazer cisões. Guilherme Carey fez cisão. Martinho Lutero fez cisão com a sua igreja daqueles dias. João Calvino fez cisão também com as suas crenças do passado.
E por isso, nós somos herdeiros dessas bênçãos. E você poderá dar continuidade ou não, conforme a sua decisão. Mas eu quero dizer a você, Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos arautos dele, a pregar o Evangelho. Será que nós temos aqui nessa noite pessoas que estão dispostas a romper com o passado, a fazer as coisas certas e dizer: Deus, eis-me aqui, como Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Hoje é um dia que a gente dá ênfase missionária e precisamos lembrar sempre. Mas sabe, irmãos, é preciso que nós entremos no quarto de Deus, no quarto com Ele, sozinhos, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos. Minha esposa e eu temos orado já por muitos anos, nós dois, oramos cada manhã, pelas igrejas, pelos missionários, pelos filhos, pelos parentes. E nós temos visto as bênçãos de Deus repousando sobre cada um. Você pode começar isso hoje mesmo, amanhã, lendo a Bíblia, orando um pelo outro. Isso quer dizer que você entrou pela porta. Muitas vezes nós erramos ao ler a Bíblia, quando achamos que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. É para o incrédulo. Não, ele estava falando para os discípulos, estava falando para mim, para você. Todos os dias nós precisamos fechar a porta e conversar com Ele, contar as nossas dores, porque é Ele que vai nos levantar, é Ele que vai nos animar novamente, para mais um dia, até quando Ele nos chamar para a glória dEle. Eu quero orar com a igreja nesta noite. Quero parabenizar a igreja pela iniciativa que tem tido de fazer uma conferência de missões. Todas as igrejas que eu tenho visto, observado e participado, ou dado uma palavra, ou assistido, as igrejas que começaram a fazer obra missionária, indo, cooperando, ajudando, essa igreja começa a crescer para a glória de Deus. A promessa dele é que vai crescer. Então os irmãos precisam tomar a iniciativa e fazer por fé, assim como já tem feito. Eu gostaria de orar com você que anda cansado, que precisa tomar decisão, mas dói. Talvez você tenha um vício e tem que fazer uma cisão com esse vício, para que Deus possa te abençoar mais. Vamos nos pôr de pé. Aqueles que especialmente têm vontade que Deus atue na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, mas principalmente coloque-se diante de Deus e diga: Deus, me ajuda a ser um servo nesta igreja. Eu quero servir o Senhor aqui. A minha vida só terá valor, só terá sentido se eu estiver te servindo, em qualquer lugar aqui. Oh Deus, olha teu povo que se colocou de pé. Tantos pedidos aqui tem no coração. Há pessoas aqui, ó Pai, que precisam fazer cortes na sua vida, para te agradar, ó Pai, para te render glórias, louvores. Há pessoas aqui que precisam, ó Pai, entrar no quarto e descansar aos teus pés. Há pessoas aqui, ó Pai, que andam brigado com o vizinho, com o parente, e precisam reverter essa situação, fazer novas amizades, amizade de novo com aquele que perdeu. Pai querido, tantas pessoas ao nosso redor estão clamando, e nós somos uma fonte que vem de Ti para este povo. Que cada um de nós olhemos o nosso vizinho, o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso companheiro de trabalho, que a gente seja
uma fonte a jorrar para ele de bênçãos, de alegria, de uma palavra do Senhor, uma palavra que possa conduzi-lo à fonte eterna. Pai querido, abençoa a tua igreja, cuida dela, cuida dos líderes aqui, ó Pai, os pastores, os diáconos, os presbíteros, diáconos, diaconisas, os líderes de todos, ó Pai, esteja dando uma unção especial, de que eles possam sentir a responsabilidade, mas não só eles, toda a igreja seja contagiada por esse espírito missionário. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor é que nós oramos e te pedimos. Amém.